Fala, resenheiros! Thiago Silva na área, Resenha Direito Tech começando. Polêmica. A gente vai ter que ter muito cuidado quando a gente for falar nesse vídeo aqui sobre a treta, a briga, a desavença, o que tá rolando entre Elon Musk de um lado, aquele cara que é polêmico, e o ministro Alexandre de Moraes do outro, e como é que um tá se enfrentando, briga de titãs. Se você perdeu essa discussão, se você perdeu o que tá rolando, fica ligado nesse vídeo, roda a vinheta. Antes da gente começar, me dá aquela moral, aquela força, aqui ó, vai pingar na tela, curte, compartilha, se inscreve, manda esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece, me ajuda a crescer, me ajuda a continuar evoluindo, eu conto com você. E se torne um membro porque isso ajuda demais a gente a alcançar as nossas metas e continuar produzindo conteúdos para vocês. O negócio tá bombando, tá fervendo, tô gravando aqui praticamente um dia depois do auge aí das discussões e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Talvez eu não traga tudo para vocês aqui, mas qual que é a polêmica? Alexandre de Moraes, ministro do STF de um lado, Elon Musk, bilionário, dono do Twitter, da X, agora X, da SpaceX, da Neuralink e de diversas outras empresas de tecnologia, ele tá numa briga aí, numa treta ferrenha com o Alexandre de Moraes. Por quê? Segundo o Elon Musk, o Alexandre de Moraes vem praticando, vem utilizando o judiciário, o poder judiciário brasileiro e aí o STF como instância máxima desse poder para poder controlar a mídia, para poder censurar as informações que são publicadas na sua plataforma, o X. E isso vem acontecendo, né, há algum tempo já, que eles dois estão ali, né, não se bicando. E recentemente o dono do Twitter, ele publicou alguns twitters que deram o que falar. Eu vou trazer aqui para vocês, olha só na tela aí, rapidão. Deixa eu botar o óculos aqui, senão eu não enxergo. Olha só. Primeiro Twitter, ele falando, né, o X publicará tudo o que é exigido por Alexandre, e ele marcou o Alexandre de Moraes, e com essas solicitações que violam a legislação brasileira. Esse juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer o impeachment. Olha o nível no qual chegamos. Vergonha, marcou de novo, cara. Alexandre, vergonha. Aí um outro tweet aqui dele, ele fala assim: nós estamos levantando todas as restrições. Esse juiz aplicou de forma massiva algumas restrições, fez ameaças de prisão para os nossos empregados e fez o corte, né, do acesso ao X no Brasil, ou seja, a plataforma Twitter no Brasil. Como resultado, nós provavelmente vamos perder toda a nossa receita no Brasil e vamos ter que fechar os escritórios. Fala que vai fechar os escritórios. As receitas foram comprometidas por essas práticas que o ministro Alexandre de Moraes está tomando. Porém, essa frase aqui é o que repercutiu de forma brilhante no Twitter. Porém, princípios importam mais do que lucro. Aí um outro usuário aqui, o Alexandre, padrão Alexandre, no Twitter ele falou assim: segundos atrás eu tive minha conta suspensa, né, por causa do juiz, né, que vocês sabem quem, decidiu nos censurar. Elon Musk, resolva, por favor, né? E aí o Elon Musk retweetou no sentido falando que as contas que sofreram restrições, elas vão ser liberadas. Isso foi um ponto que ele vem falando, que ele vem brigando, porque segundo Alexandre de Moraes, como eu falei, ele está censurando a mídia no Brasil. Isso é crítico, pessoal. Quando a gente olha a Constituição, no artigo 220, ela bem fala o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado, obviamente, o disposto nesta Constituição. A gente ainda tem uma lei, aqui novamente por minhas vistas, a Lei 5.250 que regulamenta, né, a questão da liberdade de manifestação do pensamento e da informação. E ela fala assim no seu artigo 1º: é livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo, aí está o pulo do gato,
Respondendo, cara, você pode se expressar, você pode falar o que você quiser? Pode. Entretanto, o que você fala, a forma como você expressa, a depender como você coloca a sua opinião, isso obviamente vai ter uma repercussão. Se você o faz de forma a contrariar leis, a cometer um crime, por exemplo, seja um crime de difamação, de injúria ou até crimes raciais, né, preconceito, enfim, a forma como você se expressa, obviamente, é livre. Porém, se você está ferindo o direito de alguém, ferindo o direito de terceiros, de certa forma, invadindo aquele direito que não lhe cabe e cabe sim àquela pessoa, obviamente você vai ser punido por tal, né? E só para a gente concluir, fala assim, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. Então, cometeu abuso, é o que eu falei, cometeu abuso, vai ser penalizado dentro da legislação, dentro dos termos da lei. E aí, novamente aqui, ó, um outro Twitter, em decisão inédita, Alexandre de Moraes diz que Elon Musk cometeu flagrante conduta de obstrução à justiça brasileira, incitação ao crime, ameaça pública de desobediência às ordens judiciais e de futura ausência de cooperação da plataforma. E ele completa da seguinte forma, não tem como não rir, mas olha só, desrespeitam a soberania do Brasil e reforçam a conexão de dolorosa instrumentalização crime. Podiam falar mais fácil, né? Mas reforçam a conexão da dolorosa instrumentalização criminosa das atividades do ex-Twitter, atual X, com as práticas ilícitas investigadas por diversos inquéritos. Ele, inclusive, pessoal, numa outra notícia que a gente tem aqui, cara, é surreal isso, é surreal. O Alexandre de Moraes incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Aí, gozações à parte, né? Veio até a gente saiu uma matéria, né? Um Twitter falando que o Alexandre de Moraes pediu para que o Elon Musk entregasse o passaporte interplanetário dele e fosse impedido de sair do planeta. Surreal, né? Mas é uma situação que chama muita atenção. Aí você tem, né, várias pessoas falando sobre. Inclusive aqui, ó, o filósofo e cientista político russo Alexandre Dugin, considerado um guru, olha que nível nós chegamos, um guru do presidente da Rússia, Vladimir Putin, saiu em defesa do dono do X, antigo Twitter, o Elon Musk, e endossou as críticas do bilionário ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele validou, falou, o Elon Musk tá certo, se Alexandre de Moraes aí o que ele tá fazendo, tá errado. Não são palavras minhas, tá, pessoal? Isso aqui é uma matéria que saiu, deixa eu ver, no Diário Online do Rio de Janeiro, falando sobre esse cara, que é o guru aí do Vladimir Putin. Então a gente tem algumas situações. O próprio STF, até no dia de ontem, ele não tinha se manifestado, e aí o dia de ontem, domingo. Hoje, já o próprio Barroso se prontificou, né, mandou um recado, ainda que indiretamente, sem citar nomes, nesse sentido, falando que o tribunal ele vai atuar sempre na proteção das instituições, que toda e qualquer empresa que opere dentro do Brasil está sujeita sim à Constituição Federal. Entretanto, pontuando sobre o aspecto legal da Constituição, das normas que nós temos, do direito de cada um, de liberdade de expressão, né? Vou dizer o direito de ir e vir, pode se aplicar aqui dependendo? Até pode, mas direito de liberdade de expressão, opinião, cara, isso que eles estão fazendo, de certa forma, esse controle de uma empresa que trabalha muito com a mídia, de certa forma é sim uma restrição, é uma censura à informação, ao direito de informação. Eu, particularmente, gosto de buscar as mais variadas fontes e nos mais variados lugares e ver opiniões diferentes, tanto para um lado quanto para o outro. E a partir disso a gente faz a nossa própria opinião. A gente monta a nossa própria opinião, nossa ideia, que seja. Galera, antes da gente continuar, recadinho básico, importante, relevante, dá aquela moral para essa galera que eu vou deixar aqui na descrição. Galera que produz conteúdo de alta qualidade, tenho certeza que vocês vão adorar. Então cola lá, se inscreve, consuma o conteúdo desses canais. Além disso, aqui ó, vai pingar na tela, se inscreve, curte, compartilha o Resenha Direito Tech. Volta pro vídeo. E quando você, de certa forma, restringe um lado de emitir opiniões, ainda que, a depender dessas opiniões, sejam opiniões contrárias à lei, e aí vale o que está na Constituição, vale o que eu falei aqui no normativo, aí você vai em cima daquele que emitiu aquela opinião específica e o penaliza por isso. Não restringir diversos, né? Eu particularmente tenho uma ideia do porquê esses
usuários ou por que essas restrições estão sendo impostas. Entretanto, não tem uma transparência de por que aquele usuário específico foi bloqueado, né? Ou por que aquele usuário que interagiu com aquele usuário que foi bloqueado também foi bloqueado. Tem algumas situações que ficam conflitantes. E aí a gente tem que, né? Pelo menos estou produzindo esse vídeo aqui para vocês, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Pode ser que esse vídeo seja censurado. Eu não sei. Só porque eu estou falando, só porque eu estou trazendo opiniões diversas, só porque eu quero ampliar os seus horizontes. Pode ser? Pode. Mas a gente não tem uma transparência sobre os reais motivos. A gente faz uma ideia, tem muito a ver com aquelas questões lá dos atos de janeiro desse ano, né, anticonstitucionais, e aí eu não vou entrar nesse mérito, tem muito a ver com isso, mas não tem uma transparência sobre como isso está sendo direcionado. E aí o que eu quero falar para vocês. Primeiro, a gente sabe que a tecnologia, ela dá, dependendo do algoritmo por trás, ela sim possibilita talvez a escalada de um determinado movimento e vice-versa, né? Então, ela é possível? É possível. Se vocês sabem, vocês mexem no telefone, vocês procuram notícia. Quanto mais você procura notícia num determinado sentido, mais você vai sendo bombardeado ou mais informações naquele sentido que você procurou vão chegando até você. E aí você deixa, né, você só vai numa direção, você esquece a outra. Isso, obviamente, pode ser prejudicial? Pode. Na minha visão, sim. Se você não tem essa consciência de buscar sempre opiniões diversas. Porque você começa a ficar muito bitolado naquele sentido, tá? Esse é um problema. E a gente sabe que algoritmos dentro do Twitter, ou X, Instagram, posso até falar TikTok, mas não sei, Facebook vai muito nessa linha. Então a gente tem escândalos lá fora de manipulação, a gente tem escândalos em outros países, inclusive a própria Bolívia, se eu não me engano, teve uma situação dessa. Lá atrás o Musk falou, em 2020, ele falou que ele pode dar o golpe em quem ele quiser por causa do Twitter, porque ele controla o Twitter, ele controla a mídia. E a gente sabe, quem controla a mídia, controla a massa. Infelizmente, essa é uma realidade. Então tem muitos prós e contras, muitos pontos delicados que a gente precisa avaliar. Thiago, qual que é a sua ideia? Não vou trazer minha ideia aqui, mas sob um ponto de vista de informação, eu particularmente gosto de ter mais variadas fontes e ali eu vou filtrando, vou fazendo meu raciocínio. Entretanto, a gente tem que ter esse cuidado de sempre, tô indo muito nessa direção, muitas informações estão vindo dessa direção. E da outra, tem que pesquisar, tem que debater, tem que conversar. Por isso que é interessante a gente sempre estar antenado nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e não somente focado numa espécie de assunto particular ou numa direção específica, beleza? Essa é a ideia que eu quero trazer para você. E aí o outro ponto é que nós temos no mundo descentralizado, no mundo da tecnologia, cara, você vai censurar o Twitter? Você vai fazer com que o Twitter saia, né, o X saia do Brasil? Pode até conseguir, né? Pô, tô tranquilo, consegui acabar com o Twitter, acabar com o Facebook, acabar com o Instagram, não vou influenciar mais as minhas eleições. Não cante vitória antes da hora. Porque existem outras plataformas, existem outras formas disso, da tecnologia, influenciar nesses debates. Podem ser plataformas centralizadas, que nem surgiram ainda, podem ser plataformas descentralizadas. E aí, não vou aprofundar, mas a gente tem, por exemplo, a Damos e a Norst, que são redes descentralizadas. E elas são redes que prometem muito essa revolução na questão da liberdade de expressão. Você poder debater, você poder discutir, você poder levar à frente as suas ideias de forma descentralizada, sem ninguém controlando aquilo, né? Porque hoje, por exemplo, o Twitter pode censurar. Pode. Você vê um Alexandre de Moraes mandar e ele obedecer, pode. Na Norst, na Damos, isso não acontece, porque são redes descentralizadas. Obviamente, vem o que fala a lei. Posso opinar? Posso opinar? Novamente, vem o que fala a lei. Posso opinar? Pode. Você pode tudo. Entretanto, saiba das consequências. Beleza? Era essa a ideia que eu queria trazer para vocês. Tem muitas coisas acontecendo. Muitas coisas. Eu vou até botar um vídeo aqui, ó. Olha só. Esse vídeo aqui é comédia. Que era um vídeo falando que o Alexandre de Moraes, ele tá fazendo, né, uma dancinha para poder fazer com que o Elon Musk ele pare de criticá-lo, né? Fazendo a dança da chuva aí para que o Elon Musk pare de criticá-lo, para que as coisas aconteçam da forma como ele quer.
Então ele está lá, né, exercendo ali esse movimento aí para poder acontecer da forma como ele deseja, né? É o BuzzFeed News que trouxe essa zoação aí. E outra, tecnologia, você vai impedir que o usuário acesse? Não. Existem formas de você bular o sistema, né? E aí o próprio Elon Musk, cara, isso é surreal. Ele publicou falando na tela para vocês, olha só. Para assegurar que vocês possam acessar a plataforma X, baixem uma rede privada, uma Virtual Private Network, uma VPN, um app de VPN. E aí o Hotmus, republicou. Amigos do Brasil, consigam uma VPN. Olha que surreal. E aí teve uma outra publicação aqui, olha só, que um usuário publicou como você pode baixar uma VPN, um app VPN e fazer o acesso. Aí na tela para vocês. Então, galera, isso aqui está repercutindo muito. As coisas estão andando de forma assim absurda sobre todos os aspectos e em todos os sentidos. E a gente tem que ficar antenado para saber como é que isso vai acabar, beleza? Então cola aqui no canal, novidades eu trago para vocês, mas saibam que com a tecnologia tudo é possível. Seja redes descentralizadas onde você consiga emitir a sua opinião, seja redes centralizadas onde você consiga emitir a sua opinião e seja censurado por isso. E aí você fuja por redes centralizadas utilizando a tecnologia para burlar as regras de um sistema autoritário que impede você de opinar. É surreal, né? Mas é isso. Então, galera, fica ligado nesse vídeo, fica ligado nesse canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um salve e até a próxima. Valeu!